Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, Israel, minha voz do além, eu, Marcos Leão, Calunga, o que realmente vive no além, no além a quem? E aí, Calunga Responde, né, o nosso programa semanal. E a gente tá naquela série, tipo série de TV, As Minhas Viagens de Férias ao Espírito Santo. Eu acho que eu parei naquela parte que nós ficamos sem terra, né? Depois que a dona do inferno, a esposa de Satanás, devolveu para nós o dinheiro na íntegra, gente. Mas se não fosse a força da minha amiga que tem um parente com o nome... Vocês lembram do filme Harry Potter? Não tem aquele personagem que o nome não pode ser pronunciado? Então, nós temos uma amiga assim, em que o nome não pode ser pronunciado porque as coisas mudam e mudam radicalmente. No nosso caso, mudou, né, de maneira favorável. Pois bem, não tínhamos mais casa. Não tinha mais casa, não tínhamos mais nada. Pegamos a van que pegou fogo, voltamos, né, para a parte bonita da cidade, encostamos o carro e falamos, bom, e agora o que vamos fazer? Porque nós não podemos passar 7, 10 dias morando numa van, né? Como é que nós vamos tomar banho, como é que nós vamos comer, como é que nós vamos fazer todas essas coisas? Nós vamos ter que comprar um jornal e começar a procurar uma casa, um apartamento aqui nessa cidade, grande o bastante para levar essa gangue inteira para lá para dentro. E foi isso que a gente fez. Eu, é óbvio, já fui logo colocando uma sunga, porque assim, entre eu e o mar, a única coisa que afastava era essa tragédia coletiva. Então, eu vou viver essa tragédia no mar, não quero nem saber. Coloquei uma sunga, entrava na água, voltava e acharam apartamento? Não, entrava na sunga, não achamos. Enfim, fizemos então, dividimos em grupo, né? E aí compramos um jornal, uma dupla foi para um lado, uma dupla foi para o outro, e andando aquela cidade atrás de apartamento e nos comunicando uns com os outros. Isso, gente, foi a manhã inteira, porque a gente chegou de manhã. Depois do almoço, a gente tomou um lanchinho e eu entrava na praia, no mar e saía. Entrava no mar e saía. E nada, e o dia passando e começando a anoitecer e olhar para aquele céu. Falei, gente, passar a noite na praia é romântico só em cinema, né? Porque cinema de Hollywood, porque noite na praia aqui não vai dar. Nessa van apertada não vai dar. Enfim, aí... teve uma hora que todo mundo chegou de volta, era assim, tipo umas 4h30, 5 horas, enfim. A gente falando que não sei o que, apartamento e isso, a gente não conseguiu. Passou uma senhora, olha vocês verem, passou uma senhora, ouviu a nossa conversa, voltou, falou, vocês estão procurando apartamento para alugar? Ela falou, estamos, mas está difícil, porque explicamos toda a nossa tragédia. É claro que eu valorizei o fato, lágrimas no canto do olho apareceram, enfim. Que eu sou bom nisso. Enfim, né? E a nossa dificuldade para alojar todo esse povo num único apartamento. Ela falou assim, eu tenho um apartamento para alugar. Eu falei assim, a senhora está brincando? Eu falei, tenho. E logo imaginei, bom, se aparecer assim, como apareceu, isso deve ser lá depois da casa de Satanás, de onde a gente veio. Eu falei, mas onde é a casa da senhora? Ela falou, ali. Não é uma casa, não é um apartamento. Eu falei, ali aonde? Tá vendo aquele prédio ali na esquina? O segundo. Eu falei, não. A senhora não está me dizendo que naquele prédio maravilhoso a senhora tem um apartamento. Ela falou assim, tenho e está livre, vocês querem me alugar? Eu falei assim, queremos, mas a gente está com pouco dinheiro também, que não sei o quê. Não, alugo para vocês um preço X, e o preço X era bem mais abaixo do que a gente tinha, ou seja, nós ainda tivemos dinheiro para fazer as coisas que a gente queria. Eu falei, bom, nesse preço, certamente, esse apartamento deve ser assim, pior, deve ser do primo do Satanás daquela casa. Mas vamos lá ver, né? Já estava anoitecendo, já era quase 5h30, 6 horas da tarde. Fomos.
Ah, não precisa pegar a van não, vocês vão andando a pé, porque é logo ali mesmo. E a van vocês podem estacionar na garagem do prédio. Eu falei, gente, é Jesus olhando por nós. Aí tá, chegamos no apartamento. Andamos assim, sei lá, nem 10 minutos, gente. E assim, na avenida principal da cidade, era só atravessar a rua e a gente tava na praia. Quando a mulher abriu a porta desse apartamento, que era no térreo, falei, gente, eu nunca mais saio daqui. O apartamento era enorme, o apartamento tinha 4 quartos. 4 quartos, uma cozinha enorme, área de serviço, uma copa legal, todo mobiliado, com talheres, com tudo. Era só a gente entrar. E foi exatamente o que a gente fez. Nós pagamos essa senhora, demos até um dinheirinho a mais para fazer uma graça. Ela nos explicou tudo, nos apresentou o síndico, o porteiro, enfim. O nosso problema de moradia estava resolvido naquela cidade. Foi só o tempo da gente se direcionar, cada um para o seu quarto, né? Organizar a casa, o apartamento, fazer uma limpezinha aqui, outra ali, porque ele estava muito limpinho, não sei o quê. Reconhecer ela mostrando a gente, cozinha, utensílios, pratos, aquela coisa toda. E a felicidade voltou a reinar. Até o dia seguinte. De manhã cedo. Que é uma outra coisa que eu vou contar para vocês em outro momento, porque felicidade de pobre, aliás, felicidade de mineiro pobre na praia dura muito pouco. Mas isso é uma outra história, num outro momento. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente. Aventuras em Guarapari. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que possamos juntos, como eu sempre digo, mais uma vez, partilhar os conhecimentos que possam engrandecer a nossa alma, nos dar mais elasticidade para poder lidar com as coisas que estão diretamente ou indiretamente ligadas a cada um de nós, né? Ver especificamente, com mais detalhes, com mais carinho, com mais atenção, tudo aquilo que norteia as nossas vidas, para que as nossas decisões possam ser as mais acertadas possíveis. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Fran. A pergunta é um pouco relacionada com o programa anterior, que é a seguinte: como ficam os seres abortados e os que provocaram aborto no campo espiritual? Orbitam também nas regiões umbralinas ou não? Graças a Deus, né? Para os abortados, existe a opção da escolha, né? E a escolha, ela vai ser ofertada não por terceiros, por um juiz ou por quem quer que seja, mas pelo espírito que sofreu tal violência. Não vou entrar aqui nas questões ligadas à lei de causa e efeito e nada disso, porque esse aspecto, se a gente for entrar por esse caminho, ele vai tomar uma amplitude que nesse tempo que nós temos para conversar, não será apropriado por causa da enormidade de nuances que porventura irão se apresentar. Mas o abortado, ele tem aí duas opções. Manter-se vinculado ao ciclo vicioso da pessoa que cometeu esse delito, né? E movido por sentimentos menos felizes, arregimentar um processo de vingança e de perseguição, e por consequência, se essa for a sua opção, certamente ele vai viver os dissabores de uma mente enfermiça
e ainda mais compromissada diante de si mesma e das leis divinas. O ato do aborto para quem pratica e o ato do aborto para quem é vítima desse assassínio, certamente é traumatizante. Porque para o espírito que tem a promessa da reencarnação, no instante que é interrompida esse processo, interrompido também são os seus projetos, né? As suas expectativas de vida, tudo aquilo que ele foi arregimentando a partir do instante em que lhe foi dito que ele tomaria um corpo físico e retomaria o seu processo efetivamente de evolução e libertação das questões mal resolvidas consigo e com os outros. Então, toda vez que isso acontece, cria-se um estado de decepção, de angústia, até mesmo de depressão, porque alguém que deveria ser aquele que o acolhesse, que estivesse ali com ele em todos os momentos dessa atual etapa de vida, e principalmente nos momentos em que o seu novo corpo físico exigiria uma certa atenção e criaria, inclusive, aspectos de dependência para despertar o amor pela convivência, tudo isso é jogado dentro de uma lixeira como se nada valesse. E essa questão, para o que sofre essa violência, esse ato, é algo que machuca, que magoa, que interfere no seu psiquismo e na sua emoção. E que no primeiro momento, certamente, vai criar um estado traumático que vai fazer com que ele entre numa espécie de confusão mental e emocional, um misto de amor e ódio, ódio e amor, em que, em momento apropriado, ele não tiver um start, não for impulsionado por si só ou por alguém que interesse por ele, ele vai permanecer nesse ciclo vicioso e o que era mais difícil, mais doloroso, intensificado vai se tornar. É importante dizer também que uma vez que se entra nesse estado da não permissão do perdão e do auto-perdão, automaticamente esse espírito reencarnante, ele se vincula ao psiquismo da mãe, né, que cometeu esse desatino. E nesses impulsos de desequilíbrios oriundos da mãe, porque o seu psiquismo encontra-se alterado e vai ser fomentado com características infinitas por aquele que sofreu, que foi o móvel do seu crime. E nesse desatino íntimo irão desencadear aí um processo obsessivo em que ambos estarão presos nessa tormenta de forma a entender, ambos os lados, que isso vai ser pela eternidade, gerando dentro dessa perspectiva, inclusive de crença, uma aflição ainda maior, mais desmensurada e impossibilitando ações socorristas imediatas. É importante que eu ressalte que eu já tive a oportunidade de visitar determinados centros de reencarnação no mundo espiritual, inclusive nas proximidades, como a gente conversou, acho que no último programa, no Vale dos Suicidas, nessas regiões intermediárias de socorro imediato, né? Nesses núcleos, a oportunidade de ver um feto, né? Um espírito reduzido na questão de fetal, abortado, vibrando uma carga de ódio em função do não comprometimento da mãe em levar aquela gravidez até o fim e assim matando o seu corpo físico. Uma vez liberto dessa casca, por assim dizer, aquele embrião, aquele espírito numa formatação minúscula ainda, porque o processo de
restauração perispiritual nesses casos é lento e esbarra na frequência do espírito que foi tirado do útero e do corpo físico em formação. Então, esbarra nisso a necessidade de um processo de reequilíbrio básico para que as células perispirituais possam ser novamente acionadas. E ele tem uma aparência anterior, à aparência humana, adulta, anterior ao processo de redução perispiritual para renascer bebê. Então, essa vibração, né, de ódio, de rancor, de desespero, de depressão, de desilusão, ela é extremamente poderosa. Vocês podem imaginar, por exemplo, um feto desse, nessa concepção odiosa, rancorosa, se transformando numa espécie de bateria, de válvula, de pilha para instrumento dos espíritos das trevas? Vocês já imaginaram esse feto ligado por vários receptáculos nesse seu processo de circuito fechado, de ódio, de rancor, movimentando um quanto de energia tal, capaz de mover uma sala inteira de aparelhos eletrônicos por um tempo indefinido? Já pararam para pensar? Pois é isso que acontece algumas vezes quando esses fetos são expulsos, lançados numa circunstância astral condizente com o ódio que eles têm, e antes das equipes socorristas chegarem àquela ambientação, hostes de espíritos inferiores se apoderam daquilo e levam aquilo para os seus laboratórios, dessecam e transformam aquilo em verdadeiros nutrientes energéticos para os propósitos obsessivos. Quando não pegam esse indivíduo, não é, esse ser reduzido na condição de feto, vibrando ódio, e acoplam isso em tessituras perispirituais de indivíduos proeminentes que eles desejam perturbar através do vínculo do ódio, ou seja lá o que for. Então, existe essa circunstância. E existem também as circunstâncias que o espírito abortado, depois de passar por esses momentos de conflitos internos e externos, acordam e entendem, mesmo com a dor do de serem rejeitados, mesmo com ainda o peso das suas desilusões, entendem que o que aconteceu foi somente um adiamento dos seus projetos. E se liberam daquilo, né? E nessa liberação, eles vão automaticamente retomando, e algumas das vezes não precisa de uma atuação intensa, direta, dos espíritos que nós chamamos de magnetizadores. Eles automaticamente vão se liberando daquela carga tóxica, daquela lembrança dolorida, daquele processo de desamor da sua mãe, e vão alcançando novamente uma maturidade psíquica e emocional, estrutural, anterior ao seu processo de redução perispiritual à condição de feto. E vão, inclusive, ajudando a mãe, quando há essa condição, a também se liberarem das suas questões mal resolvidas. Com relação à mãe, ela não precisa desencarnar para viver o seu astral infernal, né? Ela vai viver isso porque é um estado em que o indivíduo, por um instante qualquer, por uma circunstância qualquer, entende se ele eliminar aquilo que é o fruto, por exemplo, de alguma coisa que para ela, naquele instante, se apresenta indesejável. E comete essa loucura. Porém, a partir do momento que se desvincula disso, do seu ponto de vista corporal, a consciência começa a cobrar e apontar que ela cometeu um ato criminoso, que ela não tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, porque não é ela que dá a vida, e vários outros pontos que são inerentes ao estado consciencial do indivíduo que já adquiriu a racionalidade e que deixou a emotividade suplantá-la.
e dessa forma cometer um ato de desatino. Esse alarme que é acionado na consciência da mulher, né, ele vai ressoando cada vez mais forte, por mais que ela apresente no quadro social serenidade, tranquilidade, não vai nada bem no seu interno, né? E ela vai ter, então, atitudes tresloucadas, que vão se apresentar em níveis suaves, mas vão tomando proporções cada vez maiores, de difícil diagnóstico na área da psiquiatria, da psicologia, principalmente se ela não abrir dentro do processo terapêutico e revelar o que ela fez, né, num processo de arrependimento e depois uma recuperação através de mudança de atitudes, né, e terminando esse processo, a única coisa que vai ser possível é um reajustamento, receber nessa mesma existência o mesmo espírito, talvez, que ela tenha rejeitado no primeiro instante. Ela pode também ir amenizando as suas situações, se relacionando, né, com uma ambientação infantil, de forma que esse sentimento de culpa seja suplantado por atos verdadeiros de amor a terceiros, e por aí vai. E só terá a condição de orbitar em torno dessa mulher inteligências desencarnadas, estruturas energéticas ruins, se ela, porventura, mantiver um estado de culpa e de remorso ampliado, rotineiro, cotidiano. Caso isso não aconteça e ela esteja arrependida e, a partir desse arrependimento, reestruturar a sua vida daquele ato para frente, porque o ato que ela cometeu já cometeu, não tem como mudar, certamente a sua vida terá um pouco mais de tranquilidade. Mas não se engane, ela vai, num determinado momento, se deparar novamente com situações semelhantes e certamente a sua atitude deve ser uma atitude diferenciada da primeira. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.